O homem da substância. Daniel Costa acordou às 5h43 da manhã, não porque o despertador tocou, mas porque não conseguia mais dormir. Fazia 3 semanas que o sono havia se tornado um campo de batalha. Cada noite uma guerra contra pensamentos que giravam em círculos viciosos, sempre chegando à mesma conclusão devastadora. Ele estava preso. A luz cinzenta da madrugada entrava pelas frestas da persiana barata do apartamento alugado. 14 anos morando ali. 14 anos vendo a mesma rachadura no teto, ouvindo os mesmos barulhos dos vizinhos através das paredes finas, sentindo a mesma sensação de estar vivendo uma vida que não era exatamente sua, mas sim um rascunho mal feito do que deveria ter sido. Daniel se levantou e caminhou até a cozinha minúscula. Café solúvel, pão amanhecido, a geladeira zumbia com aquele som irregular que indicava que estava prestes a morrer, mas que ele não podia substituir porque simplesmente não havia dinheiro sobrando. Nunca havia dinheiro sobrando. Ele tinha 42 anos, trabalhava como contador em uma firma média, daquelas que não eram grandes o suficiente para oferecer crescimento real, mas também não eram pequenas o suficiente para falir e libertá-lo da rotina. Era o tipo de emprego que pagava o suficiente para sobreviver, mas não o suficiente para viver, e havia uma diferença fundamental entre essas duas coisas. Daniel estava descobrindo. Sentou-se à mesma mesa cambaleante onde comia sozinho há 14 anos. O divórcio tinha acontecido há tanto tempo que ele mal se lembrava de como era dividir aquele espaço com outra pessoa. Juliana tinha partido levando não apenas metade das coisas, mas também todas as possibilidades de futuro que ele havia imaginado. Filhos que nunca vieram, viagens que nunca aconteceram, sonhos que murcharam como balões velhos. O café estava amargo, sempre estava, mas Daniel o bebeu mesmo assim, porque era parte da rotina, e a rotina era tudo o que lhe restava. Às 6h15, vestiu o mesmo terno cinza que usava às segundas, quartas e sextas. O marrom era para terças e quintas. 2 ternos, 5 dias. Um padrão previsível que qualquer colega de trabalho poderia mapear em uma semana. Mas ninguém mapeava porque ninguém prestava atenção suficiente em Daniel Costa para notar. Ele era invisível. Não no sentido literal, mas naquele sentido pior, onde você existe fisicamente, mas não importa o suficiente para ser visto. Nas reuniões, suas ideias eram ignoradas até que alguém mais importante as repetisse. No elevador, as pessoas olhavam para os telefones em vez de cumprimentá-lo. No mundo, ele era apenas mais um corpo ocupando espaço, consumindo oxigênio, esperando a morte sem nunca ter realmente vivido. O ônibus para o trabalho estava lotado como sempre. Daniel ficou de pé, espremido entre suor alheio e respirações cansadas, olhando pela janela embaçada para uma cidade que pulsava com vida que não incluía ele. Arranha-céus brilhavam ao sol nascente. Carros caros passavam velozes. Pessoas riam em cafés que ele nunca poderia pagar. E Daniel observava tudo através do vidro, sempre do lado de fora, sempre separado por uma barreira invisível entre os que viviam e os que apenas existiam. Foi quando viu o outdoor. Grande, impossível de ignorar, com letras que pareciam gritar diretamente para ele. Você acredita que pode ficar rico ou acredita que o sistema está armado contra você? Daniel piscou, leu novamente. Abaixo, em letras menores. Workshop gratuito. A ciência de ficar rico. Sábado, 10 horas, Biblioteca Central. Algo mexeu dentro dele. Não era esperança exatamente. Era mais como curiosidade. Ou talvez desespero disfarçado de curiosidade. Ele fotografou o outdoor com o celular, um gesto quase automático, e continuou sua jornada para mais um dia idêntico aos últimos 5.000 dias. O escritório cheirava a café requentado e ambição represada. Cubículos idênticos abrigavam pessoas em diferentes estágios de resignação. Daniel passou por eles como um fantasma, acenou vagamente para alguns rostos que não se deram ao trabalho de acenar de volta e sentou-se em sua mesa. Planilhas, sempre planilhas, números que representavam o dinheiro de outras pessoas, fluxos de caixa de negócios que não eram seus, lucros que ele ajudava a calcular, mas nunca compartilhava. Daniel era bom com números. Sempre foi. Tinha uma capacidade quase poética de fazer balanços se equilibrarem, de encontrar padrões em dados caóticos. Mas essa habilidade apenas o tornava mais valioso na cadeia de produção corporativa, nunca mais livre dela. Daniel, preciso daquele relatório até meio-dia.
Ele ergueu os olhos. Marcelo Furtado, seu chefe, um homem 10 anos mais jovem que havia entrado na empresa 3 anos atrás e já estava 2 níveis acima na hierarquia. Não por ser melhor com números, mas por ser melhor com pessoas. Por saber sorrir no momento certo, concordar com as opiniões certas, fazer piadas que agradavam quem importava. Vai estar pronto, Daniel disse. Marcelo já estava se afastando, o telefone colado na orelha, rindo de algo que provavelmente não era engraçado, mas que servia aos seus propósitos. Daniel o observou por um momento, sentindo aquela mistura familiar de inveja e desprezo. Inveja porque Marcelo tinha o que ele não tinha. Desprezo porque sabia profundamente que poderia fazer o trabalho de Marcelo melhor que ele. Mas poder fazer e estar fazendo eram universos paralelos que nunca se tocavam. A manhã se arrastou. O relatório ficou pronto às 11h20. Daniel o enviou e imediatamente recebeu outro pedido. Depois outro. Depois outro. Era assim todos os dias. Uma cascata interminável de tarefas que eram urgentes para todos, exceto para ele mesmo. Urgentes para o lucro da empresa, para as metas de outras pessoas, para bônus que nunca chegavam até seu nível. Na hora do almoço, Daniel não desceu para o refeitório. Em vez disso, ficou em sua mesa, comendo o sanduíche que havia preparado na noite anterior e abriu o celular. A foto do outdoor ainda estava lá. A ciência de ficar rico. Ele digitou no Google. Apareceram milhares de resultados, artigos, vídeos, resumos, críticas. E no centro de tudo, um livro. Um livro pequeno, escrito há mais de 100 anos por um homem chamado Wallace D. Wattles. Daniel começou a ler os resumos, os trechos disponíveis, as análises. Existe uma ciência para ficar rico e é uma ciência exata, como a álgebra ou a aritmética. Daniel parou. Releu. Uma ciência exata. Não sorte, não conexões, não nascer na família certa. Uma ciência, algo que poderia ser aprendido, aplicado, replicado. Ele continuou lendo, absorvendo cada palavra como um homem morrendo de sede bebe água. Ficar rico não é uma questão de ambiente, pois se fosse, todas as pessoas em uma vizinhança ficariam ricas. Não é uma questão de fazer o negócio certo, pois pessoas no mesmo negócio têm resultados vastamente diferentes. Daniel sentiu algo apertar no peito. Ele sempre havia culpado o ambiente, a economia, o chefe, a falta de oportunidades. Mas e se estivesse errado? E se não fosse sobre as circunstâncias externas, mas sobre algo interno que ele não entendia? O pensamento é a única força que pode produzir riqueza tangível a partir da substância original. Substância original. Daniel franziu a testa. O texto ficava cada vez mais estranho, quase místico. Falava sobre uma substância permeando todo o universo, respondendo ao pensamento humano, moldando-se de acordo com a mente. Parecia absurdo, parecia loucura de autoajuda barata. Mas também parecia possível, de alguma forma estranha, impossível de articular, parecia verdadeiro de uma maneira que ultrapassava a lógica. Daniel fechou o navegador, voltou às planilhas, mas os pensamentos não pararam. Eles giravam, insistentes, uma semente plantada que já começava a germinar. Às 6 da tarde, ele deixou o escritório. Mesma rota de volta, mesmo ônibus lotado, mesma sensação de estar vivendo no piloto automático. Mas agora havia algo diferente, uma pergunta que não o deixava em paz. E se fosse verdade? E se realmente existisse uma ciência para ficar rico? E se ele tivesse passado 42 anos fazendo tudo errado, não por falta de capacidade, mas por falta de conhecimento? Chegou em casa e fez algo que não fazia há anos. Em vez de ligar a TV e se deixar anestesiar por programas que não importavam, ele abriu o laptop e baixou o livro completo. A Ciência de Ficar Rico, por Wallace D. Wattles, 105 páginas, escrito em 1910. Daniel começou a ler. As primeiras páginas eram estranhas. Wattles escrevia com uma certeza absoluta que beirava a arrogância. Não havia talvezes ou possivelmente. Era, existe uma substância original. Pensamento molda a realidade. Riqueza é certa para quem segue estes princípios. Normalmente, Daniel teria fechado o livro. Ele era um homem de números, de fatos verificáveis, de lógica sólida. Mas algo o manteve lendo. Talvez desespero, talvez curiosidade,
Ou talvez alguma parte profunda dele reconhecesse verdade em meio à linguagem arcaica e conceitos estranhos. Você deve começar a viver em harmonia com essa substância original através do pensamento. Daniel parou, leu novamente. Pensamento. Tudo sempre voltava ao pensamento, e Daniel percebeu com uma clareza súbita e dolorosa que seus pensamentos eram um pântano tóxico. Décadas de reclamação, anos de culpar circunstâncias, meses de inveja silenciosa de pessoas como Marcelo, semanas de resignação bitter. Quando foi a última vez que ele havia pensado algo verdadeiramente criativo, algo generoso, algo rico? Ele não conseguia lembrar. O telefone vibrou. Mensagem de Juliana, sua ex-mulher. Daniel, preciso que você assine aqueles papéis do inventário. Já passou do prazo. Sempre algo, sempre uma obrigação, sempre alguém querendo algo dele enquanto ele não tinha nada para dar porque estava constantemente vazio, drenado, exaurido por uma vida que sugava sem nunca devolver. Daniel respondeu com um simples ok e voltou ao livro. Leu até a 1 da manhã e quando finalmente foi dormir, sua mente estava turbilhonando com conceitos que eram simultaneamente absurdos e fascinantes. Substância original. Pensamento criativo versus pensamento competitivo. A ideia de que havia abundância suficiente para todos, de que ficar rico não significava tirar de outros, mas criar novo valor do nada. E principalmente uma afirmação que o perseguiu até nos sonhos. Você deve formar uma imagem mental clara do que deseja e mantê-la com fé inabalável de que é sua. Daniel não tinha imagem mental clara de nada. Há anos que apenas reagia, sobrevivia, existia. Quando foi a última vez que ele realmente quis algo, que desejou com a intensidade total de seu ser? Não conseguia lembrar. Mas agora, deitado no escuro familiar de seu quarto pequeno, algo começava a se mexer. Não era esperança ainda, era mais como o reconhecimento de que esperança era possível, de que talvez, apenas talvez, os últimos 42 anos não fossem uma sentença perpétua, mas apenas o primeiro capítulo de uma história que ainda poderia mudar. Na sexta-feira, Daniel trabalhou como sempre. Planilhas, relatórios, pedidos urgentes de Marcelo. Mas sua mente estava em outro lugar. Estava calculando. Se o Horus estivesse certo, se pensamento realmente moldasse realidade, então cada pensamento de escassez, cada reclamação interna, cada momento de inveja estava ativamente criando mais do que ele não queria. Era aterrorizante, porque significava que ele era cúmplice de sua própria miséria. Mas também era libertador, porque se ele havia criado isso, poderia criar outra coisa. Durante a pausa do café, ele abriu o livro no celular e releu um trecho específico. Não olhe para os males do mundo e gaste seu tempo e força tentando corrigi-los. Não fale sobre pobreza e injustiça. Quanto mais você fala e pensa nessas coisas, mais você as cria. Daniel pensou em quantas conversas ele havia tido nos últimos anos reclamando da economia, do chefe, do sistema, centenas, milhares talvez, e cada uma delas, segundo Wattles, estava reforçando exatamente o que ele não queria. Era como estar preso em areia movediça. Quanto mais você luta da forma errada, mais afunda. Então, qual era a forma certa? Sábado chegou. Daniel acordou com o estômago embrulhado. O workshop começava às 10. Ele tinha 3 horas para decidir se ia ou não. 3 horas para escolher entre a segurança familiar da resignação e o território desconhecido da possibilidade. Às 9h45, ele estava parado em frente à biblioteca central. O prédio antigo de pedra parecia sólido, confiável, um bastião de conhecimento em meio ao caos urbano. Pessoas entravam. Ele as observou. Alguns pareciam desesperados, como ele provavelmente parecia. Outros, curiosos. Alguns poucos tinham aquele brilho nos olhos de quem já sabia algo que os outros ainda iam descobrir. Daniel respirou fundo e entrou. A sala de conferências estava meio cheia. Cadeiras dobráveis arranjadas em semicírculo. Um pequeno palco improvisado na frente. E no centro, uma mulher. Ela tinha uns 50 anos. Cabelos grisalhos presos em um coque solto, óculos de armação vermelha e uma presença que preenchia o ambiente sem esforço. Não era carisma no sentido tradicional. Era mais como certeza. Como se ela soubesse algo fundamental sobre como o universo funcionava
e estivesse perfeitamente confortável com esse conhecimento. Bom dia, ela disse quando todos se sentaram. Meu nome é Helena Andrade e nos próximos 60 minutos vou compartilhar com vocês algo que mudou minha vida completamente. Não vou pedir que acreditem, apenas que mantenham a mente aberta o suficiente para considerar uma possibilidade. Ela pausou, olhando ao redor da sala, fazendo contato visual com cada pessoa. Quantos de vocês acreditam que ficar rico é principalmente sobre sorte? Quase todos levantaram a mão. Daniel também. Quantos acreditam que é sobre conexões, conhecer as pessoas certas? Metade das mãos permaneceram levantadas. Quantos acreditam que é sobre trabalhar duro? Algumas mãos se juntaram às que já estavam levantadas. Helena assentiu. Sorte, conexões, trabalho duro, todas essas coisas podem ajudar, mas nenhuma delas é a causa raiz. E enquanto vocês acreditarem que essas são as causas, vão continuar à mercê de forças que não controlam. Ela caminhou até uma lousa branca e escreveu uma palavra: pensamento. A única coisa que separa pessoas ricas de pessoas pobres não é o que elas fazem, é como elas pensam. E isso, ela bateu na lousa, pode ser mudado, pode ser aprendido, pode ser praticado até se tornar natural. Daniel se inclinou para a frente. Ao redor da sala, outros faziam o mesmo. Helena tinha capturado a atenção de todos com a promessa implícita em suas palavras. Você não está preso. Você pode mudar. E para Daniel Costa, que havia passado 14 anos preso no mesmo apartamento, no mesmo emprego, na mesma vida sufocante, essa promessa soava como a coisa mais revolucionária que ele já havia ouvido. Helena continuou. Wallace Wattles escreveu A Ciência de Ficar Rico em 1910. Muita gente o descarta como autoajuda antiga, místico demais, fora de toque com a realidade. Mas eu vivi esses princípios, e nos últimos 20 anos, saí de uma dívida de R$200 mil para uma fortuna de 8 milhões. Não através de sorte, não através de conexões, através de mudar, fundamentalmente, como eu pensava sobre dinheiro, valor e possibilidade. Silêncio absoluto na sala. 8 milhões. O número pairava no ar como uma promessa e uma provocação. E vou te dizer algo, Helena continuou. Não foi fácil, porque mudar pensamento significa confrontar cada crença limitante que você carrega, cada voz interna que diz, não é possível para mim, cada história que você conta sobre por que as coisas são como são. Você vai ter que queimar tudo isso e construir algo novo das cinzas. Ela olhou diretamente para Daniel, ou pelo menos pareceu que estava olhando diretamente para ele, e perguntou: quem aqui está pronto para isso? Daniel não levantou a mão imediatamente, mas algo dentro dele, algo que havia estado adormecido por décadas, começou a despertar. E pela primeira vez em anos incontáveis, Daniel Costa sentiu algo que havia esquecido que era possível. Vontade de viver, não apenas existir. A imagem clara. Daniel levantou a mão. Não foi uma decisão consciente, foi algo mais profundo, mais instintivo. Como se 42 anos de resignação tivessem finalmente atingido massa crítica e a única opção restante fosse explodir ou mudar. Ele escolheu mudar. Helena sorriu quando viu a mão dele no ar. Não era um sorriso triunfante, mas compassivo, como se ela soubesse exatamente o que custava aquele gesto simples. Ao redor da sala, outras mãos se ergueram, algumas firmes, outras hesitantes. No total, 17 pessoas de 23 presentes declararam que estavam prontas. Bom, Helena disse, porque vocês vão precisar de toda essa coragem nas próximas semanas. O que vou ensinar não é difícil de entender, é difícil de implementar, porque vai contra tudo que a sociedade ensinou vocês sobre como o mundo funciona. Ela voltou à lousa e escreveu 3 palavras: imagem, fé, gratidão. Esses são os 3 pilares da ciência de ficar rico segundo Wattles. Hoje vamos focar no primeiro, imagem, especificamente em criar uma imagem mental clara e definida do que você quer. Helena olhou ao redor da sala. Parece simples, certo? Apenas visualizar o que você quer, mas deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês conseguem me dizer agora exatamente o que querem? Não vagamente. Não quero ser rico, mas com precisão cirúrgica. O que vocês querem?
Silêncio desconfortável. Daniel percebeu que ele certamente não conseguia. Queria mais dinheiro, claro. Mas quanto? Para quê? Como seria sua vida com esse dinheiro? Ele não tinha a menor ideia. Sua imaginação estava tão atrofiada por décadas de pensamento escasso que ele nem conseguia formar a imagem do que seria abundância. Exatamente, Helena disse, como se pudesse ler os pensamentos coletivos. A maioria das pessoas não sabe o que quer, e se você não sabe o que quer, como o universo, ou Deus, ou a substância original, ou seja lá como você chame essa força criativa, vai te entregar. Ela pegou um marcador vermelho e circulou a palavra imagem. Wattles diz: você deve formar uma imagem mental clara do que deseja. Não pode ser vago. Não pode ser quero mais dinheiro ou quero ser feliz. Tem que ser específico. Quanto dinheiro? Para viver como? Fazendo o quê? E principalmente você precisa ver essa imagem tão claramente quanto vê esse quadro branco na minha frente. Daniel tirou um caderno da mochila e começou a anotar. Ao redor dele, outros faziam o mesmo. Helena continuou: aqui está o problema. A maioria de vocês vai tentar fazer isso e vai falhar. Sabe por quê? Porque no momento em que começar a imaginar algo melhor, sua mente vai te bombardear com objeções. Isso não é realista. Você não merece isso. Quem você pensa que é? Pessoas como você não conseguem isso. Ela pausou, deixando as palavras pousarem. E essas vozes? Elas estão certas. Com base na sua história até agora, você realmente não merece. Você realmente não tem evidência de que pode conseguir. Mas aqui está o segredo que muda tudo. Você não precisa saber como vai conseguir. Você só precisa saber o que quer e acreditar que é possível. Daniel sentiu algo apertar no peito. Aquilo contrariava tudo que ele aprendera. Você precisava de um plano, de passos concretos, de evidência de viabilidade. Simplesmente desejar algo sem saber como conseguir era infantil, irracional. Vejo vocês pensando que isso é bobagem. Helena sorriu. E é exatamente essa reação que os mantém presos. Porque olhem, vocês já tentaram do jeito racional, trabalharam duro, fizeram planos, foram responsáveis. E onde isso os levou? A pergunta caiu como uma bomba. Daniel olhou ao redor, viu rostos que refletiam sua própria realidade. Pessoas de meia idade, cansadas, vivendo vidas que eram funcionais, mas vazias. Todas haviam jogado pelas regras. Todas estavam perdendo. Então talvez, Helena continuou, seja a hora de tentar algo diferente. E esse algo diferente começa com admitir que você não sabe como o universo funciona. Você pensa que sabe, mas a prova de que não sabe está na sua conta bancária. Isso doeu, mas era verdade. Daniel sempre se orgulhara de ser racional, lógico, baseado em fatos. Mas esses fatos o haviam levado a um apartamento alugado, uma vida solitária e um futuro que era apenas uma repetição do passado. Primeiro exercício, Helena disse. Peguem seus cadernos. Vamos gastar 15 minutos fazendo algo que vocês provavelmente não fazem há anos. Sonhar sem limite. Ela distribuiu folhas de papel em branco. Quero que vocês escrevam exatamente como seria um dia na vida do seu eu futuro rico. Não quanto dinheiro vocês têm. Isso é abstrato. Mas como é seu dia? Onde vocês acordam? Em que cama? Que cheiro tem o ar? O que vocês comem no café da manhã? Quem está com vocês? Que trabalho vocês fazem? Como vocês se sentem? Daniel olhou para o papel em branco. A caneta na mão pesava como uma âncora. Ele não sabia por onde começar. Fazia tanto tempo que ele não se permitia querer algo sem imediatamente calcular a impossibilidade. Ao redor dele, outros também hesitavam. Mas Helena permaneceu em silêncio, esperando. E lentamente, Daniel começou a escrever. Acordo às 7 da manhã. Não porque um despertador me obriga, mas porque dormi bem e meu corpo está pronto. Estou em uma cama confortável, lençóis de algodão egípcio, quarto com vista para... Ele parou. Vista para o quê? Praia? Montanha? Cidade? Daniel percebeu que nem sabia o que queria ver ao acordar. Tinha vivido tanto tempo olhando para a rachadura no teto que havia esquecido de imaginar janelas. Tentou novamente. Vista para um jardim. Tem árvores, pássaros cantando. O ar que entra pela janela entreaberta é fresco, cheira a flores que não sei nomear porque nunca as vi de perto. Isso era melhor, mais honesto. Daniel continuou. Desço para a cozinha. Não é gigante, mas é minha. Realmente minha, não alugada. As paredes são brancas, a luz natural entrando por janelas grandes.
Faço café de verdade, em uma máquina italiana que sempre quis, mas nunca comprei. O cheiro enche a casa. Ele estava ganhando impulso agora. As palavras fluíam mais fácil. Como pão fresco, não pão velho do dia anterior que compro em promoção. Pão que ainda está quente, com manteiga que derrete. Frutas frescas, talvez um omelete se estiver com tempo. Leio o jornal não apressado, saboreando cada gole de café. Daniel parou e releu o que havia escrito. Era simples, quase embaraçosamente simples. Não envolvia iates ou mansões. Apenas pão fresco e café bom e tempo para saborear. Mas mesmo isso parecia tão distante da sua realidade atual que podia muito bem ser uma fantasia de ficção científica. Depois do café, vou para meu escritório. Trabalho em casa. Não porque fui demitido, mas porque escolhi. Faço consultoria financeira, mas apenas para clientes que respeito, em projetos que importam. Ganho bem, muito bem. Não preciso aceitar todo o trabalho que aparece por medo de passar necessidade. Ele continuou escrevendo, as palavras agora fluindo com uma facilidade que o surpreendeu. Escreveu sobre almoçar sem olhar o relógio, sobre ter tempo para ler à tarde, sobre jantar com amigos, não porque era obrigado socialmente, mas porque genuinamente queria, sobre dormir sem ansiedade roendo seu estômago. Quando Helena pediu que parassem, 15 minutos haviam passado como 3. Daniel olhou para as 2 páginas que havia preenchido e sentiu algo estranho, constrangimento. Aquilo era tão pessoal, tão revelador de tudo que lhe faltava. Quem quer compartilhar? Helena perguntou. Ninguém se voluntariou imediatamente, mas então uma mulher na frente, talvez uns 50 anos, cabelos curtos tingidos de loiro, levantou a mão timidamente. Eu posso tentar. Por favor, Helena encorajou. A mulher limpou a garganta. No meu dia eu acordo e... eu não estou sozinha. Tem alguém comigo. Não sei quem ainda, mas alguém que me ama de verdade. E a gente toma café junto e ri. Eu esqueci como é rir de manhã. E depois eu vou para meu ateliê, porque no meu futuro eu volto a pintar, que é o que eu amava antes de precisar trabalhar 3 empregos só para sobreviver. E eu pinto o dia inteiro, não para vender necessariamente, mas porque posso, porque tenho tempo, porque minha vida me pertence de novo. A voz dela tremeu no final. Havia lágrimas nos olhos, e ao redor da sala, Daniel viu expressões que misturavam empatia e reconhecimento. Todos ali tinham deixado algo para trás. Todos haviam sacrificado sonhos no altar da sobrevivência. Obrigada por compartilhar, Helena disse gentilmente. E quero que todos percebam algo. Em nenhum momento ela mencionou quanto dinheiro tem. Ela mencionou como se sente. E esse é o segredo. Você não quer dinheiro. Você quer o que o dinheiro proporciona. Liberdade, paz, possibilidade, tempo. Ela voltou à lousa. Wattles era muito claro sobre isso. Ele disse, o desejo de riqueza é simplesmente a capacidade de viver uma vida mais plena buscando se expressar. Todo desejo é um esforço da vida não expressa buscando ação. Daniel anotou a frase. Leu 3 vezes. Vida não expressa. Era exatamente isso. Ele tinha uma vida inteira dentro de si que nunca foi vivida. Conversas não tidas. Experiências não experimentadas. Versões de si mesmo que foram abortadas antes de nascerem porque a necessidade de pagar contas sempre veio primeiro. Agora vem a parte difícil, Helena continuou. Vocês têm a imagem, mas a imagem sozinha não basta. Wattles diz que você precisa manter essa imagem na mente constantemente, não ocasionalmente, não quando der vontade, constantemente, até que se torne mais real que sua realidade atual. Um homem, no fundo, levantou a mão. Como é possível? Tenho trabalho, família, contas. Não posso ficar o dia inteiro fantasiando. Não é fantasiar, Helena corrigiu. É programar. Você já passa o dia inteiro pensando. A questão é, no que está pensando? Aposto que passa horas repassando conversas que te irritaram, preocupando-se com contas, ruminando sobre injustiças. Isso também é gastar energia mental. Então, por que não redirecionar essa energia para algo que você quer em vez de algo que você teme? Isso fez sentido para Daniel. Ele calculou mentalmente. Quantas horas por dia ele gastava em pensamentos negativos, reclamando internamente sobre Marcelo, remoendo a solidão, temendo o futuro, facilmente 4, 5 horas. E se ele redirecionasse metade disso para manter viva a imagem do que queria? Segundo exercício, Helena anunciou.
Vocês vão criar o que eu chamo de âncora visual. Peguem seus telefones, vão até o Pinterest, Google Images, onde for, e encontrem imagens que representem aspectos da vida que descreveram. Casa dos sonhos, escritório ideal, estilo de vida. Compilem num álbum e olhem esse álbum 3 vezes por dia. Manhã, almoço, noite, 5 minutos cada vez. Não apenas olhem, sintam, imaginem-se lá. Daniel abriu o celular e começou a buscar. Cozinha com luz natural, escritório em casa, café italiano sendo preparado. Cada imagem que salvava era como colocar um tijolo na fundação de um futuro que ainda não existia. Helena circulou pela sala, observando. Quando chegou perto de Daniel, parou. Posso ver? Daniel mostrou o telefone, sentindo-se vulnerável. Ela olhou as imagens que ele havia selecionado e assentiu. Interessante. Tudo muito contido. Modesto, até. Por que não algo maior? Não quero parecer ganancioso, Daniel respondeu automaticamente. Aí está seu problema. Helena sentou-se na cadeira ao lado dele. Wattles tinha algo a dizer sobre isso. Ele escreveu: Você não deve hesitar em pedir grandes coisas. É tarefa natural e inerente de você querer se tornar tudo o que é capaz de ser. Ela apontou para as imagens. Isso aqui não é tudo que você é capaz. Isso é o mínimo aceitável disfarçado de modéstia. E sabe de onde vem essa modéstia forçada? Daniel balançou a cabeça. Medo. Medo de decepcionar a si mesmo. Porque se você sonha pequeno e não consegue, a dor é gerenciável. Mas se sonha grande e falha, a ferida é profunda. Helena olhou diretamente nos olhos dele. Então você se protege sonhando menos do que realmente quer e garante que nunca vai ter mais do que já tem. As palavras acertaram como socos. Daniel sentiu algo quebrar dentro dele. Uma casca, uma armadura que ele nem sabia que estava usando. Tenta de novo, Helena disse gentilmente. Dessa vez, sem se censurar. O que você realmente quer? Daniel fechou os olhos, respirou fundo e permitiu que a imagem viesse sem filtros. Uma casa, não mansão, mas uma casa de verdade com jardim, espaço suficiente para respirar, escritório com vista, estante cheia de livros que ele teria tempo para ler, cozinha onde ele poderia cozinhar sem pressa, quarto onde acordaria sem dread de enfrentar o dia. E mais, viagens, não luxuosas necessariamente, mas possíveis. Europa, Ásia, lugares que ele só vira em fotos, experiências, memórias, uma vida que valesse a pena ser lembrada no fim. E ainda mais, alguém para compartilhar, não necessariamente romance, embora não excluísse, mas amigos reais, comunidade, pessoas que se importassem se ele vivesse ou morresse. Quando abriu os olhos, eles estavam úmidos. Helena ainda estava lá, esperando. Isso, ela disse. Agora busca imagens disso, do real, não do seguro. Daniel passou os próximos 10 minutos reconstruindo seu álbum, dessa vez sem se censurar. Casas que pareciam lares, destinos que faziam seu coração acelerar, imagens de pessoas rindo juntas em jantares. Cada imagem era uma declaração: isso é possível para mim. Quando Helena chamou a atenção de todos de volta, a sala tinha uma energia diferente, menos resignada, mais viva. Última coisa por hoje, ela disse. Wattles enfatiza isso repetidamente. Você deve manter sua visão com fé inabalável. Não esperança, não desejo. Fé, conhecimento certo de que o que você visualiza já é seu em substância e está apenas se manifestando em forma. Ela deixou isso assentar. Sei que parece loucura para mentes racionais, mas pensem assim. Se um arquiteto desenha uma casa, a casa já existe em potencial. O ato de construir é apenas trazer para a realidade física o que já existe em mente. Wattles está dizendo que o universo funciona da mesma forma. Quando você forma a imagem clara, você já criou em substância. Agora é só questão de permitir que se manifeste. Daniel queria acreditar. Deus, como queria? Mas 42 anos de evidência contrária pesavam contra. 42 anos de sonhos não realizados, de planos que falharam, de esperanças espremidas pela realidade cruel. Como se lesse seus pensamentos, Helena disse: Alguns de vocês estão pensando, já tentei isso antes, não funcionou. E sabem por que não funcionou? Não porque o princípio está errado, mas porque vocês não o seguiram completamente. Vocês criaram a imagem, mas não mantiveram a fé. Ou mantiveram a imagem, mas não agiram de acordo.
Ou fizeram tudo isso, mas falaram constantemente sobre por que não poderia funcionar, e assim cancelaram tudo que estavam criando. Ela olhou ao redor da sala. Wattles é claro, isso é uma ciência. Como química, você mistura os ingredientes certos nas proporções certas, obtém o resultado, sempre. Mas se você mistura os ingredientes certos e depois adiciona veneno, não pode culpar a química por não funcionar. O workshop terminou às 11h30. Helena distribuiu fotocópias de trechos selecionados do livro e um cronograma de exercícios para a semana. Próximo encontro, sábado que vem, mesma hora, ela anunciou. Até lá, quero que façam 3 coisas. 1. Olhem seu álbum visual 3 vezes por dia, sem falta. 2. Escrevam uma descrição detalhada da vida que querem no presente como se já fosse real. Eu sou... Não, eu quero ser. 3. Monitorem seus pensamentos. Toda vez que pegarem a si mesmos pensando escassez, pobreza, impossibilidade, parem e redirecionem para a imagem. As pessoas começaram a se levantar, a conversar entre si. Daniel guardou seus pertences lentamente, ainda processando tudo. Estava prestes a sair quando Helena o chamou. Daniel, certo? Ele virou, surpreso que ela soubesse seu nome. Ele não havia se apresentado. Como você... Vi na lista de inscritos. Também vi que você é contador. Ela sorriu. Profissão interessante para alguém aprendendo sobre substância infinita. Contadores vivem de escassez, recursos limitados, balanceamento. Sempre falta em algum lugar. É uma observação interessante, Daniel admitiu. Não é julgamento, é apenas irônico, mas também útil. Porque se você conseguir fazer essa transição mental de escassez para a abundância sendo contador, você vai ser imparável. Vai ver oportunidades onde outros só veem limitação. Daniel não soube o que dizer. Helena continuou. Posso te dar um conselho não solicitado? Ele acenou. Quando você fizer o exercício de escrever sua vida no presente, não pense no como. Seu cérebro de contador vai querer mapear cada passo lógico de onde você está até onde quer chegar. Resista a isso. Apenas descreva o destino. O caminho vai aparecer. Sempre aparece quando a imagem é clara o suficiente. Ela tocou seu ombro levemente. Você tem algo. Vi quando você levantou a mão. Você está pronto. Só precisa confiar no processo. E então ela se virou para falar com outras pessoas, deixando Daniel sozinho com seus pensamentos turbulentos. Ele saiu da biblioteca para um dia ensolarado. A cidade parecia a mesma, mas algo nele havia mudado. Não dramaticamente, não visivelmente, mas havia uma rachadura na armadura de resignação que ele vinha usando há tanto tempo. E através dessa rachadura, pela primeira vez em décadas, entrava a luz. No caminho de volta para casa, Daniel não pegou o ônibus, caminhou. Precisava processar, pensar, ou melhor, repensar tudo que ele assumia ser verdade sobre como a vida funcionava. E enquanto caminhava, abriu o celular e olhou o álbum de imagens que havia criado. Cada foto parecia impossível, mas também parecia certa, como se fossem memórias de um futuro que ainda estava por vir. Daniel não sabia se acreditava em substância original, não sabia se pensamento realmente moldava a realidade, não sabia se qualquer coisa que Helena havia ensinado era mais que autoajuda bem embalada. Mas sabia uma coisa, o que ele vinha fazendo pelos últimos 42 anos definitivamente não estava funcionando. E talvez, apenas talvez, fosse hora de tentar algo radicalmente diferente. Mesmo que parecesse loucura. Especialmente porque parecia loucura. O colapso do certo. A segunda-feira começou como todas as outras segundas-feiras dos últimos 14 anos. Despertador às 5h43. Café amargo. Terno cinza. Ônibus lotado. Mas algo estava diferente. Daniel. Ele havia passado o domingo inteiro fazendo os exercícios que Helena prescrevera. Olhou o álbum visual 18 vezes em vez das 9 recomendadas. Escreveu e reescreveu sua descrição de vida ideal até que as palavras fluíssem naturalmente. E, principalmente, monitorou cada pensamento que atravessava sua mente, surpreendendo-se com a toxicidade constante. Isso nunca vai funcionar. Quem você pensa que é? Pessoas como você não ficam ricas. Já é tarde demais. Cada pensamento negativo era como descobrir baratas em um apartamento que você achava que estava limpo.
Quanto mais você procurava, mais encontrava. E Daniel percebeu, com horror crescente, que sua mente era um ninho infestado de crenças limitantes. Mas agora, sentado no ônibus, ele fazia algo diferente. Cada vez que um pensamento de escassez surgia, ele conscientemente o substituía pela imagem. A casa com luz natural, o escritório onde trabalhava por escolha, não necessidade. A vida que ele havia descrito em presente como se já fosse real. Eu sou financeiramente livre. Eu acordo sem alarme porque dormi bem. Eu escolho meus clientes. Eu vivo em abundância. Repetiu mentalmente até as palavras perderem significado e virarem apenas som. E então repetiu mais um pouco, até que o som começasse a ganhar peso, substância, quase realidade. O escritório estava particularmente opressivo naquela manhã. Ar-condicionado frio demais, luzes fluorescentes impiedosas, cubículos idênticos abrigando vidas idênticas. Daniel sentou-se em sua mesa e olhou para a pilha de trabalho, esperando. Relatórios, balanços, planilhas intermináveis. Por anos, ele havia executado essas tarefas com competência mecânica, mas agora, vendo através da lente do que havia aprendido, ele percebeu algo perturbador. Cada número que manipulava representava a riqueza de outra pessoa. Ele passava 8 horas por dia organizando o dinheiro de outros enquanto o seu próprio permanecia estagnado. Wattles tinha escrito sobre isso. Daniel lembrou do trecho que havia sublinhado. Você nunca ficará rico trabalhando para outra pessoa. Seu sucesso depende de fazer as coisas de uma certa maneira. A certa maneira. O conceito que Helena prometera explorar no próximo workshop. Mas Daniel já sentia os contornos. Não era sobre trabalhar mais duro. Era sobre pensar diferentemente. Agir com intenção criativa, não competitiva. Daniel, você tem um minuto? Marcelo estava parado ao lado de seu cubículo, sorriso profissional colado no rosto. Daniel olhou para ele e, pela primeira vez, não sentiu inveja, sentiu pena, porque ele viu o que Marcelo era, um homem preso na mesma armadilha, apenas alguns degraus mais alto na escada, ainda preso, ainda trabalhando para o dinheiro de outra pessoa, ainda negociando vida por salário. Claro, Daniel respondeu. Eles foram para uma sala de reuniões. Marcelo fechou a porta, o que nunca era bom sinal. Olha, vou ser direto. A empresa está reestruturando, cortando custos, e seu departamento está sendo reduzido. Daniel sentiu o mundo inclinar levemente. Ele sabia o que vinha a seguir. Estamos mantendo você por enquanto. Você é bom no que faz, mas vai precisar absorver as responsabilidades de 2 pessoas que estamos dispensando. Mesmo salário, obviamente, não temos orçamento para aumentos. Marcelo esperou como se esperasse gratidão, como se estamos mantendo você fosse um favor e não uma sentença de mais trabalho por menos valor relativo. Daniel olhou para ele, e algo estranho aconteceu. Em vez de pânico, em vez da aceitação resignada que teria sido sua resposta automática, ele sentiu clareza. Não, ele disse. Marcelo piscou. Desculpa? Não vou absorver o trabalho de 2 pessoas pelo mesmo salário. Se você precisa que eu faça o trabalho de 3 pessoas, precisa me pagar como 3 pessoas. Ou contrata outros 2. O silêncio que seguiu era tão denso que poderia ser cortado com faca. Marcelo parecia genuinamente chocado, como se um móvel tivesse acabado de falar. Daniel, não sei se você entende a situação econômica. Entendo perfeitamente. E entendo que você está me pedindo para aceitar menos valor pelo meu tempo. E a resposta é não. Então você está se demitindo? Daniel pensou. Deveria estar aterrorizado. Sem esse emprego, sem renda, ele tinha talvez 3 meses de economia antes de não conseguir pagar aluguel. Mas, em vez de terror, ele sentiu libertação. Não estou me demitindo, mas também não vou aceitar exploração disfarçada de oportunidade. Se você quer que eu faça mais trabalho, paga mais. Se não pode pagar mais, eu continuo fazendo o que faço agora. Simples assim. Marcelo se levantou. Vou precisar discutir isso com os superiores. Mas te aviso, a empresa não negocia, é pegar ou largar. Então eu larguei, Daniel disse, e as palavras saíram com uma facilidade que o surpreendeu. Marcelo saiu claramente irritado, e Daniel ficou sozinho na sala de reuniões. Seu coração batendo acelerado, mas não de medo, de adrenalina,
de algo que ele não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu: poder. Ele havia dito não. Depois de 42 anos dizendo sim a tudo que era esperado dele, ele finalmente havia dito não. E o mundo não havia desabado. O céu não havia caído. Ele ainda estava respirando. Daniel voltou para seu cubículo e, em vez de trabalhar, abriu o celular. Olhou o álbum visual. Releu a descrição que havia escrito sobre sua vida ideal. E então fez algo completamente fora do padrão. Começou a atualizar seu currículo. Mas não apenas atualizar, reescrever completamente, porque ele percebeu que seu currículo antigo era uma lista de tarefas executadas para outras pessoas. Não mostrava valor criado, não mostrava problemas resolvidos. Era um inventário de obediência, não de competência. Passou as próximas 2 horas reconstruindo cada linha, onde antes dizia responsável por relatórios financeiros mensais, agora dizia implementei sistema de análise que reduziu o tempo de fechamento contábil em 40%, onde dizia gerenciei planilhas de custos, agora dizia identifiquei e eliminei R$300 mil em gastos redundantes através de auditoria sistemática. Cada linha era uma declaração de valor, não de tarefa, e quando terminou, ele olhou para o documento e mal reconheceu a pessoa descrita. Era competente, era valioso, era alguém que empresas deveriam querer, não apenas tolerar. Daniel Costa? Ele ergueu os olhos. Era Sandra, da contabilidade, uma mulher talvez uns 10 anos mais velha, que sempre fora gentil, mas distante. Sim? Posso falar com você, em particular? Eles foram para a copa, que estava vazia naquele horário. Sandra falou baixo. Ouvi o que você disse para Marcelo. Corre rápido aqui. Imaginei. E só queria dizer parabéns. Daniel piscou surpreso. Parabéns por provavelmente ter me demitido? Parabéns por ter tido coragem. Sandra olhou ao redor, verificando se estavam realmente sozinhos. Trabalho aqui há 22 anos. 22 anos aceitando tudo que mandam. E sabe o que tenho para mostrar? Úlcera, insônia e a certeza de que vou morrer nesse cubículo sem nunca ter realmente vivido. Ela pausou, os olhos brilhando com emoção contida. Você fez o que todos nós queremos fazer, mas não temos coragem. E mesmo que dê errado, mesmo que você seja demitido, pelo menos você disse não. Pelo menos você se defendeu. E isso importa. Daniel não soube o que dizer, então apenas disse, obrigado. Sandra acenou e saiu, deixando-o sozinho com um café requentado e pensamentos acelerados. O resto do dia foi surreal. Marcelo evitou-o completamente. Colegas olhavam de soslaio, claramente sabendo do que havia acontecido. E Daniel executou suas tarefas normais com uma eficiência robótica, sua mente em outro lugar completamente. Ele estava pensando no que Wattles havia escrito sobre a certa maneira. Não era sobre confronto, não era sobre rebelião, era sobre valor, sobre criar mais do que consumir, sobre pensar em termos de abundância, não escassez. E sua conversa com Marcelo, Daniel percebeu, não tinha sido sobre raiva ou orgulho ferido, tinha sido sobre valor, sobre reconhecer que seu tempo e habilidade tinham preço, e que aceitar menos era participar de sua própria exploração. Às 6 da tarde, quando se preparava para sair, recebeu um e-mail. Recursos humanos. Seu estômago apertou, mas quando abriu, a mensagem era diferente do que esperava. Senhor Costa, após discussão com gerência, gostaríamos de marcar uma reunião para discutir reestruturação de responsabilidades e compensação correspondente. Por favor, confirme disponibilidade para amanhã, 10 horas. Daniel releu 3 vezes. Eles não o estavam demitindo, estavam negociando. Ele respondeu confirmando e desligou o computador. No caminho para casa, em vez de exaustão usual, sentiu algo parecido com euforia. Não porque tinha certeza de que ganharia mais, mas porque havia quebrado o padrão, havia feito algo diferente, e o universo havia respondido de forma diferente. Quando chegou em casa, em vez de colapsar no sofá e ligar a TV, Daniel pegou o caderno onde vinha fazendo os exercícios de Helena. Havia uma seção que ele ainda não havia preenchido. Liste as ações específicas que você pode tomar esta semana que estejam alinhadas com sua visão. Ele começou a escrever. Atualizar perfil no LinkedIn destacando o valor criado, não tarefas executadas.
pesquisar oportunidades de consultoria independente na minha área, cortar gastos desnecessários e calcular quanto preciso mensalmente para sobreviver versus quanto quero para prosperar. Conectar com antigos colegas que abriram seus próprios negócios. Ler 3 artigos sobre como precificar serviços de consultoria. A lista cresceu para 15 itens, e pela primeira vez não eram sonhos vagos ou desejos abstratos. Eram ações concretas, passos específicos, coisas que ele poderia fazer, não apenas esperar que acontecessem. Wattles havia escrito: o pensamento é o processo criador, mas você deve agir de uma certa maneira. Daniel estava começando a entender. Não era pensamento ou ação, era pensamento e ação, trabalhando juntos. Ele passou a noite executando alguns itens da lista, atualizou o LinkedIn, pesquisou taxas de mercado para consultores financeiros, fez contas sobre quanto realmente precisava versus quanto estava aceitando e descobriu algo surpreendente. Ele estava vivendo com 80% de sua renda por puro hábito, não por necessidade. 20% ia para coisas que ele nem valorizava realmente. Às 11 da noite, exausto mas energizado, Daniel se deitou. Mas antes de dormir, fez algo que Helena havia recomendado. Olhou o álbum visual uma última vez, deixando as imagens serem a última coisa que sua mente consciente processaria antes de mergulhar no sono. E naquela noite, pela primeira vez em anos, Daniel sonhou. Não pesadelos sobre contas não pagas ou chefes insatisfeitos. Sonhou com a casa de luz natural, com acordar sem alarme, com escolhas, não obrigações. A terça-feira trouxe a reunião com RH. Daniel entrou na sala esperando uma armadilha, mas encontrou algo diferente. Estavam 3 pessoas, representante de RH, Marcelo e alguém do nível executivo que Daniel reconhecia, mas nunca havia falado. Senhor Costa, o executivo começou. Apreciamos sua franqueza ontem e, após análise, reconhecemos que nossa proposta inicial foi inadequada. Gostaríamos de oferecer 15% de aumento salarial em troca de absorver as responsabilidades adicionais. Isso parece justo? Daniel forçou-se a não reagir imediatamente. Havia lido na noite anterior sobre negociação, sobre a importância de não aceitar a primeira oferta. Aprecio a revisão, ele disse calmamente, mas absorver trabalho de 2 pessoas representa aumento de carga de pelo menos 60%. 15% de compensação não reflete o valor proporcional. Precisaria ser no mínimo 30%. Silêncio. Olhares trocados. Marcelo parecia desconfortável. O executivo intrigado. Podemos fazer 25%, o executivo disse. É nosso limite. Daniel pensou. 25% era significativo. Mudaria sua situação financeira imediatamente. Mas algo que Helena havia dito ecoou em sua mente. Não aceite migalhas quando merece o pão inteiro. Com todo respeito, Daniel disse, se vocês estão dispensando 2 pessoas e me pedindo para fazer o trabalho delas, estão economizando 2 salários completos. 25% de aumento para mim ainda representa economia massiva para a empresa. Então, não é sobre o que podem pagar, é sobre o que é justo. Mais silêncio. E então o executivo sorriu, não um sorriso condescendente, mas genuinamente impressionado. 30%, mas você assume total responsabilidade pelo departamento. Falha é sua, sucesso também. Aceito, Daniel disse sem hesitar. Papéis foram assinados, apertos de mão trocados, e quando Daniel saiu da sala, suas mãos tremiam, não de medo, mas de choque. Ele havia acabado de negociar um aumento de 30%. Simplesmente pedindo, simplesmente valorizando seu próprio trabalho. Voltou ao cubículo e fez as contas. 30% de aumento significava mais R$ 1.400 por mês, R$ 16.800 por ano. Em 5 anos, R$ 84.000 de diferença acumulada. E tudo que ele teve que fazer foi dizer não primeiro e depois pedir o que merecia. Ele pegou o celular e abriu a conversa com Helena. Ela havia dado seu número para emergências de mentalidade, como ela chamava. Daniel digitou. Disse não. Negociei. Ganhei aumento de 30%. Não sei se isso tem a ver com o que você ensinou, mas obrigado. A resposta veio em segundos. Tem tudo a ver. Você mudou seu pensamento sobre seu próprio valor.
O mundo simplesmente refletiu de volta. Parabéns. Agora não pare. Isso é só o começo. Daniel olhou a mensagem por um longo tempo. Isso é só o começo. Ele passou o resto da semana em um estado alterado de consciência. Cada dia, olhava o álbum visual. Cada noite, escrevia afirmações no presente. E cada momento livre, executava itens da sua lista de ações. Contactou 3 antigos colegas que haviam saído para a consultoria. 2 responderam. Um ofereceu café para conversar sobre o mercado. Outro mencionou que precisava de ajuda em um projeto e perguntou quanto Daniel cobrava. Quanto ele cobrava? A pergunta o paralisou. Ele nunca havia precificado seu próprio valor antes. Sempre aceitara o que ofereciam. Mas agora, depois de pesquisar, depois de calcular o valor que criava versus o que recebia, ele tinha um número. R$150 por hora, respondeu, o coração batendo acelerado. Parecia absurdo. Era 3 vezes o que ganhava por hora no emprego atual. Perfeito. Tenho uns 20 horas de trabalho. Pode começar semana que vem? R$3.000 por trabalho freelance, fazendo exatamente o que já fazia no emprego, mas precificado corretamente. Daniel aceitou e desligou o telefone, atordoado. O que estava acontecendo? Por que de repente tudo estava funcionando? Ele releu os trechos de Wattles que Helena havia destacado e encontrou a resposta. Quando você começa a pensar e agir de uma certa maneira, você entra em harmonia com a substância formless e tudo começa a trabalhar para você, não contra você. Daniel não sabia se acreditava em substância formless, mas estava começando a acreditar em algo, que décadas de pensamento errado haviam criado realidade errada, e que mudar o pensamento mudava a realidade com uma velocidade que parecia quase mágica. Na sexta à noite, ele estava sentado no mesmo apartamento alugado, mesma rachadura no teto, mesma geladeira zumbindo, mas tudo parecia diferente, porque ele era diferente. Tinha um aumento de 30% começando no próximo mês. Tinha R$3.000 de trabalho freelance garantidos. Tinha uma lista crescente de ações tomadas e resultados alcançados. Mas mais importante que tudo isso, tinha esperança, real, tangível, baseada em evidência. Não esperança passiva de que algo mudaria magicamente, mas esperança ativa de que ele poderia mudar as coisas. E estava mudando. O sábado chegou. Segundo workshop. Daniel chegou 15 minutos mais cedo, ansioso. Havia tanto a compartilhar, tantas perguntas a fazer. A sala estava mais cheia. 2 pessoas novas. Algumas faltaram, presumivelmente desistentes. Daniel reconheceu rostos da semana anterior e sentou-se ao lado da mulher que havia compartilhado sobre voltar a pintar. Como foi sua semana? Ela perguntou. Transformadora, Daniel disse. E contou o confronto com Marcelo, a negociação, o trabalho freelance, cada detalhe. Ela ouviu com olhos arregalados. Meu Deus, tudo isso em uma semana? Tudo isso depois de mudar como penso sobre meu valor. Eu também tive mudanças, ela disse timidamente. Pequenas, mas comprei tintas. Primeira vez em 5 anos. E comecei a pintar de novo. Só meia hora por dia, mas... Mas você começou, Daniel completou. Sim, comecei. Helena entrou exatamente às 10. Olhou ao redor da sala com aquele sorriso conhecedor. Vejo mudanças. Vejo energia diferente. Alguém quer compartilhar? Daniel levantou a mão e, pela primeira vez em sua vida, contou sua história sem vergonha ou auto-depor. Ação, apenas fatos, apenas resultados. Quando terminou, Helena estava sorrindo largo. E isso, pessoal, ela disse para a sala, é o que acontece quando você para de pedir permissão ao universo e simplesmente declara seu valor. Daniel não pediu um aumento, ele declarou seu preço. E o mundo pagou, porque o mundo sempre paga o preço que você insiste que vale. Ela se aproximou dele. Mas quero te avisar de algo. Isso foi o teste fácil. O universo te deu uma vitória rápida para fortalecer sua fé. Agora vem a parte difícil. Manter essa energia quando as coisas não funcionarem tão rapidamente. Quando você enfrentar rejeição. Quando duvidar. E estou pronto, Daniel disse. Helena o olhou longo tempo. Espero que sim. Porque a jornada está só começando e o próximo nível vai testar você de formas que nem imagina.
Mas naquele momento, com sua primeira vitória real ainda fresca, Daniel sentia-se invencível. E não fazia ideia de quão brutalmente o universo estava prestes a testar essa invencibilidade. O teste do fogo. O aviso de Helena se materializou 3 semanas depois, em uma terça-feira cinzenta de março. Daniel estava no escritório, agora ocupando uma sala própria graças à promoção que veio junto com o aumento. Paredes de vidro, mesa maior, até uma pequena planta que ele havia comprado num impulso incomum. Pequenas mudanças, mas simbólicas. Ele estava avançando. O trabalho freelance tinha sido concluído com sucesso. O cliente ficou tão satisfeito que o indicou para outro projeto. Mais R$4.000. Daniel havia aberto uma conta poupança separada, onde depositava cada centavo extra. Em 3 semanas, já tinha R$7.000. Mais dinheiro guardado do que em qualquer momento dos últimos 10 anos. Tudo parecia estar funcionando. A ciência de ficar rico não era teoria abstrata ou pensamento mágico. Era real, mensurável, comprovado pelos números crescentes em sua conta. E então o e-mail chegou. Senhor Costa, devido à reestruturação inesperada da matriz, lamentamos informar que a filial brasileira está sendo fechada. Todos os funcionários serão dispensados efetivo em 30 dias. Detalhes sobre rescisão e benefícios em anexo. Daniel leu 3 vezes, depois 4, 5, como se ler novamente pudesse mudar as palavras. Demitido, não por incompetência, não por falha, apenas porque a empresa-mãe, em outro país, decidiu que Brasil não era mais viável. Toda a operação fechada, 230 empregos eliminados, incluindo o dele. Ele fechou o laptop lentamente, olhou ao redor da sala que havia ocupado por apenas 3 semanas. A planta, a vista, a ilusão de progresso. Tudo desmoronando. O pânico veio em ondas. Primeiro, o cálculo frio, 7.000 em poupança. Aluguel era 1.200, contas mais 800, comida, transporte, outros 500. 2.500 mensais, mínimo. Menos de 3 meses de sobrevivência sem renda. Depois o medo mais profundo. Ele havia acreditado, realmente acreditado que algo estava mudando, que finalmente havia encontrado o caminho. E agora isso. Não apenas um passo atrás, mas devastação completa. Daniel pegou o celular com mãos trêmulas, abriu a conversa com Helena, digitou e apagou 5 mensagens diferentes antes de finalmente enviar. Fui demitido, empresa inteira fechando. Tudo que aprendi não serviu de nada. 3 pontos apareceram, desapareceram, apareceram novamente, finalmente. Vem para meu escritório, agora. Endereço: Rua Augusta, 2847, sala 403. Daniel olhou para a tela. Ela queria que ele saísse do trabalho agora, mas ele tinha... O que tinha? Relatórios para entregar em uma empresa que estaria extinta em 30 dias? Que diferença fazia? Ele pegou a jaqueta e saiu. O escritório de Helena era pequeno, mas elegante. Móveis simples, paredes brancas, uma grande janela com vista para a cidade. Ela estava esperando com chá preparado. Senta, ela disse, sem preliminares. Daniel sentou, aceitou a xícara de chá sem realmente ver. Helena puxou uma cadeira e sentou-se na frente dele, sem a mesa entre eles. Conta tudo. Ele contou o e-mail, a demissão em massa, os cálculos de sobrevivência e, principalmente, a sensação de que tudo que ele havia aprendido, toda a fé que havia construído, era uma ilusão cruel. Você disse que pensamento cria realidade, Daniel terminou, a voz quebrando. Passei 3 semanas pensando certo, agindo certo, fazendo tudo que o Horus mandou, e mesmo assim, isso. Então, ou eu fiz errado, ou o sistema não funciona, e em ambos os casos, estou ferrado. Helena tomou um gole do próprio chá, deixou o silêncio se estender até ficar desconfortável. Quando finalmente falou, sua voz era gentil, mas firme. Você lembra do que eu disse no último workshop? Que você teve uma vitória rápida para fortalecer sua fé, mas que o verdadeiro teste viria depois. Lembro. Então, bem-vindo ao verdadeiro teste. Helena se inclinou para a frente. Daniel, o que está acontecendo agora não é falha do sistema, é parte do sistema. Deixa eu te explicar algo que o Ottles não deixa completamente claro, mas que está implícito. Quando você começa a pensar diferente,
O universo tem que reorganizar as coisas para alinhar com seu novo pensamento. E esse processo de reorganização é quase sempre caótico. Isso parece desculpa para quando as coisas não funcionam. Parece, mas não é. Olha, você passou 42 anos criando uma realidade baseada em escassez, medo e aceitação do mínimo. Essa realidade tem momentum, tem inércia. Você não reverte isso em 3 semanas. O que você fez foi iniciar uma mudança de direção, mas o trem ainda está se movendo na direção antiga enquanto os trilhos estão sendo trocados. Daniel balançou a cabeça. Isso não faz sentido. Faz sim, pensa comigo. Esse emprego era o futuro que você queria? Não, mas pagava as contas. Exatamente. Você estava usando ele como muleta, como segurança que te impedia de realmente saltar para o que quer fazer. E sabe o que o universo faz quando você está usando muletas? Chuta as muletas. Então eu deveria estar grato por ser demitido? Não, você pode sentir tudo o que está sentindo, medo, raiva, traição, mas também precisa reconhecer, esse emprego nunca ia te levar para a vida que você visualizou. Nunca. Era um salário, não era um caminho. E enquanto você tivesse o salário garantido, nunca teria pressão suficiente para realmente construir a consultoria que vem falando em fazer. Daniel parou, porque ela estava certa. Nos últimos workshops, ele havia falado sobre eventualmente abrir consultoria própria, mas sempre eventualmente, sempre quando tiver segurança suficiente. E segurança suficiente nunca chegava, porque segurança não é um destino, é uma ilusão. Então, você está dizendo que eu fui demitido porque o universo quer me forçar a fazer o que tenho medo de fazer? Estou dizendo que o universo não te dá o que você quer, te dá o que você precisa para se tornar a pessoa que pode ter o que quer. Helena apontou para ele. E você precisa desse empurrão, precisa da pressão, porque sem ela, vai ficar sentado naquela cadeira confortável pelos próximos 10 anos, sonhando com liberdade, mas nunca agindo em direção a ela. Mas e se eu falhar? E se tentar consultoria e não conseguir clientes? E se acabar o dinheiro e eu perder o apartamento e... aí você vai descobrir que pode sobreviver a isso também, Helena interrompeu. Daniel, sabe qual é seu maior problema? Não é falta de habilidade, não é falta de oportunidade. É que você tem tanto medo de falhar que nunca se permite realmente tentar. E esse medo está te matando lentamente, mais devagar que falir, mas com mais certeza. As palavras acertaram como socos, porque eram verdade. Todo o progresso das últimas semanas tinha sido incremental. Seguro, ele havia negociado um aumento dentro do mesmo emprego, aceitado o trabalho freelance, mas mantido a segurança do salário fixo. Nunca havia realmente arriscado. Wattles escreve sobre isso. Helena continuou. Ele diz, não espere por um ambiente perfeito ou oportunidade perfeita. Use o que tem. Comece onde está. Você está esperando ter 6 meses de economia, um plano perfeito, 3 clientes garantidos antes de saltar. Mas sabe quando as coisas realmente acontecem? Quando você salta sem rede. Porque é só aí que você voa ou aprende a voar muito, muito rápido. E se eu cair? Todos caem. A questão é, você cai tentando viver ou cai nunca tendo tentado? Helena pegou um caderno da mesa e o entregou. Quero que faça um exercício. Agora, aqui, comigo. Escreve o pior cenário possível. Absolutamente o pior. Tudo que pode dar errado. Daniel hesitou. Depois pegou a caneta. Começou a escrever. Tento consultoria. Não consigo clientes. Acaba o dinheiro. Não consigo pagar aluguel. Sou despejado. Fico sem teto. Passo fome. Adoeço. Morro sozinho em uma sarjeta. Ele parou, o coração acelerado apenas de escrever as palavras. Bom, Helena disse. Agora, realisticamente, qual a probabilidade desse cenário? Daniel pensou. Baixa. Antes de ficar sem teto, poderia voltar a morar com minha mãe. Antes de passar fome, poderia pegar qualquer emprego, mesmo que fosse em fast food. Antes de morrer, há sistemas de saúde pública. Então, muito, muito baixa. Exato. Seu pior medo não é realista. É catastrófico. É seu cérebro tentando te manter seguro através do terror. Mas segurança absoluta não existe. Você pode fazer tudo certo e a empresa fecha. Pode ser o funcionário perfeito e ser demitido. Pode viver com medo por 40 anos e morrer de qualquer jeito. Helena apontou para o caderno.
Agora escreve o melhor cenário. O que acontece se der tudo certo. Daniel virou a página e escreveu: Abro consultoria. Uso minha rede e clientes freelance atuais como base. Primeiro mês é difícil, mas sobrevivo. Segundo mês, consigo 2 clientes novos. Terceiro mês, mais 3. Em 6 meses, estou ganhando o mesmo que no emprego, mas trabalhando para mim. Em 1 ano, estou ganhando o dobro. Em 2 anos, tenho liberdade total para escolher projetos, viajar, viver exatamente como visualizei. Quando terminou, percebeu que estava sorrindo levemente. E esse cenário? Helena perguntou. É possível? É, completamente possível. Então você tem 2 futuros possíveis. Um terrível, mas improvável. Outro incrível e completamente viável. Qual você escolhe acreditar? Daniel olhou para as 2 páginas. Medo versus fé. Catástrofe versus possibilidade. Eu escolho... Ele pausou, porque a resposta não era apenas intelectual, era existencial. Era escolher que tipo de pessoa ele queria ser. Eu escolho acreditar no melhor cenário e trabalhar para torná-lo real. Bom, Helena se levantou e foi até uma estante. Pegou um livro fino e o trouxe de volta. Era uma cópia antiga de A Ciência de Ficar Rico, desgastada pelo uso. Quero que você leia o capítulo 15 de novo, hoje à noite. É sobre agir no momento presente. Waros diz algo que vai mudar como você vê essa demissão. Ela abriu em uma página marcada e apontou. Não gaste tempo pensando ou falando sobre as deficiências ou erros de pessoas em posição de poder. Seu negócio é se mover para cima, não puxar outros para baixo. Não gaste tempo falando sobre trustes e monopólios e como eles te impedem. Isso não é verdade. E discutir isso te coloca em uma mentalidade competitiva que é fatal para seu progresso. Daniel leu e releu. Você está dizendo que eu não deveria estar bravo com a empresa por me demitir? Estou dizendo que ficar bravo é desperdiçar energia que você precisa para criar o próximo passo. A empresa fez o que fez. Você não controla isso, mas você controla o que faz agora. E se gastar os próximos 30 dias remoendo injustiça, vai chegar ao dia 31 sem plano, sem momentum, sem nada além de raiva. Mas se usar esses 30 dias para construir, para conectar, para planejar, ela deixou a frase suspensa. Posso chegar ao dia 31 com uma empresa funcionando, Daniel completou. Exatamente. Eles ficaram em silêncio por um momento. Daniel sentia algo mudando dentro dele. Não era otimismo cego, era mais como aceitação estratégica. Sim, ele estava sendo demitido. Não era justo, mas também não importava. O que importava era o que ele fazia com essa informação. Posso te fazer uma pergunta? Daniel disse. Sempre. Você passou por algo assim? Algo que testou tudo que acreditava? Helena sorriu, mas era um sorriso triste. Quando eu disse que saí de 200 mil de dívida para 8 milhões, deixei de fora a parte do meio. A parte onde eu tentei, falhei, tentei de novo, falhei, pior. A parte onde fiquei 3 meses comendo macarrão porque era tudo que podia pagar. A parte onde meus amigos me chamaram de louca por acreditar em bobagem de autoajuda, em vez de pegar qualquer emprego estável. E o que te manteve seguindo? Teimosia principalmente, ela riu. Mas também isto. Eu cheguei a um ponto onde percebi que preferia falhar tentando viver do meu jeito do que ter sucesso vivendo do jeito de outra pessoa. E uma vez que você tem essa clareza, as coisas ficam mais simples, não mais fáceis, mais simples. Daniel acenou, absorvendo. Então, o que eu faço agora? Praticamente. Helena puxou um bloco de papel e começou a escrever. Primeira coisa, para de ver isso como desastre. Começa a ver como catalisador. Segunda, usa os próximos 30 dias que ainda está empregado de forma inteligente. Termina tudo o que precisa terminar, mas não aceita nada novo. Dedica todo o tempo livre a construir consultoria. Terceira, faz lista de todos que podem precisar de serviços de consultoria financeira. Antigos colegas, conexões de LinkedIn, empresas que você admirava, mas nunca contactou. Quarta, cria proposta de valor clara. Não faço consultoria financeira, mas resolvo problema específico X para empresas do tipo Y. Ela continuou escrevendo, enchendo a página com passos concretos, ações específicas. Quando terminou, entregou para Daniel. Isso é seu plano de 30 dias. Execute, todo dia, sem exceção.
E no dia 31 você vai ter uma empresa, não uma demissão. Daniel olhou a lista. Era assustador, era ambicioso, era exatamente o empurrão que ele precisava. Uma última coisa, Helena disse enquanto ele se preparava para sair. Wattles fala muito sobre gratidão, e eu sei que parece impossível ser grato por ser demitido. Mas tenta isto. Toda noite, antes de dormir, escreve 3 coisas pelas quais você é grato daquele dia. Não podem ser grandes. Podem ser café estava bom ou sol entrou pela janela. O ponto não é negar dificuldade. É treinar sua mente a ver o que está funcionando, não apenas o que está quebrado. Parece muito zen para um momento de crise. É exatamente para momento de crise. Quando tudo parece estar desmoronando, é quando você mais precisa de âncoras. E gratidão é a âncora mais forte que existe. Daniel voltou para casa em um estado mental completamente diferente do que havia saído. Ainda tinha medo, ainda havia pânico rondando as bordas de sua consciência. Mas agora também havia um plano, e propósito, e estranhamente, uma ponta de excitação. Essa noite, em vez de colapsar em desespero, ele abriu o laptop e começou a executar. Fez lista de contatos, rascunhou proposta de serviços, calculou exatamente quanto precisava ganhar mensalmente como consultor para igualar o salário anterior. O número era assustador, mas não impossível. Precisava de 6 clientes pagando 2.500 por mês, ou 3 pagando 5.000, ou uma empresa âncora pagando 15.000. E enquanto fazia os cálculos, algo que Helena Viesquena havia dito ecoou. O universo não te dá o que você quer, te dá o que você precisa para se tornar a pessoa que pode ter o que quer. Daniel precisava de coragem, precisava de fé real, não apenas intelectual, precisava de capacidade de agir sem rede de segurança. E a demissão, por mais brutal que fosse, estava lhe dando exatamente isso. Ele pegou o caderno de gratidão que Helena havia recomendado e escreveu: grato por 1. Ter saúde para reconstruir. 2. Ter Helena como mentora. 3. Ter sido forçado a fazer o que tinha medo de fazer voluntariamente. O terceiro item foi difícil de escrever, mas quando terminou, sentiu algo se soltar no peito. 30 dias. Ele tinha 30 dias para construir um futuro do zero. A maioria das pessoas veria isso como uma sentença. Daniel estava começando a ver como uma oportunidade. E essa mudança de perspectiva, ele estava descobrindo, era exatamente o que Wattles queria dizer com pensar de uma certa maneira. Não negar realidade, mas escolher qual aspecto da realidade focar. Não ignorar medo, mas agir apesar dele. Não esperar condições perfeitas, mas criar progresso com o que tinha. O teste de fogo havia começado. E Daniel, pela primeira vez em 42 anos, estava pronto para não apenas sobreviver às chamas, mas ser forjado por elas em algo completamente novo. A Casa de Luz. 7 anos depois. Daniel Costa estava parado na varanda da casa que comprara há 3 anos, observando o sol nascer sobre o jardim que ele mesmo havia plantado. O café em sua mão não era mais solúvel, era grão moído na hora, preparado em uma máquina italiana que ele finalmente comprara sem culpa. O ar cheirava a jasmim. As árvores que ele plantara quando se mudou agora davam sombra suficiente para tornar as tardes suportáveis. E através da janela aberta atrás dele, ele podia ouvir Ana ainda dormindo no quarto que compartilhavam há 2 anos. Ana, terapeuta, 45 anos, divorciada como ele, com 2 filhas já adultas que o tratavam com uma gentileza cautelosa que estava se transformando lentamente em afeto genuíno. Eles se conheceram em um evento de networking, onde Daniel palestrava sobre transformação financeira através de mudança de mentalidade. Ele nunca imaginou que se tornaria palestrante, mas aqui estava, com a agenda cheia para os próximos 6 meses, empresas pagando valores que ele antigamente ganhava em um ano inteiro, apenas para ouvi-lo contar sua história e ensinar os princípios que aprendera. Daniel tomou um gole de café e abriu o celular. Olhou o álbum visual que criara 7 anos atrás. Algumas imagens haviam se manifestado exatamente como imaginara, outras de formas completamente diferentes, e algumas ainda eram aspirações futuras. Mas a diferença fundamental era esta: ele não duvidava mais.
Sabia, com a certeza profunda de quem testou e comprovou que a substância original era real. Não do jeito místico que Wattles às vezes parecia sugerir, mas real de uma forma que ele agora conseguia articular. Pensamento com intenção criava ação alinhada. A ação alinhada criava oportunidades que pareciam coincidências, mas não eram. E suficientes coincidências acumuladas construíam realidades completamente novas. Seu telefone vibrou. Mensagem de Helena. Não esqueceu, certo? Evento das 10. Você e eu estamos fechando. O evento. Claro, 7 anos depois daquele primeiro workshop, Helena e Daniel haviam se tornado parceiros. Ela ainda conduzia os workshops iniciais, plantando sementes em solo fértil. Daniel fazia o follow-up, ensinando aplicação prática, compartilhando erros e acertos com uma honestidade que Helena dizia ser seu maior dom. Estarei lá às 9, ele respondeu. Preciso montar os slides ainda. Você sempre deixa para a última hora. Ela mandou de volta com um emoji de riso. Daniel sorriu. Era verdade. Alguns hábitos nunca mudavam completamente. Mas agora, ele sabia que adiar não era sempre procrastinação. Às vezes era permitir que as ideias fermentassem até o momento certo. Ele entrou na casa e caminhou até o escritório. Não o escritório compartilhado e caro que alugara na época da crise, mas um cômodo inteiro em sua própria casa, com janelas que davam para o jardim, estante cheia de livros que ele realmente lia, mesa de mogno que comprara em um leilão e restaurara com as próprias mãos. Acima da mesa, em uma moldura simples, estava a primeira página do álbum visual, a imagem de uma cozinha com luz natural que ele salvara 7 anos atrás. Agora, ele vivia nessa cozinha, tomava café ali todas as manhãs, e a cada gole, lembrava-se de quando aquilo parecia impossível. Daniel abriu o laptop e começou a montar a apresentação. O título, Da Substância à Forma, como o pensamento se torna realidade tangível. Ele começou com uma foto, dele mesmo, 7 anos atrás, tirada acidentalmente por Ana quando se conheceram. Ele não sabia que ela havia fotografado, mas ela guardara. Mostrava um homem magro demais, olhos fundos de noite sem dormir, roupas que penduravam frouxas em um corpo que esquecera de comer por pura ansiedade. Ao lado, uma foto recente, mesmo homem, mas diferente, ombros mais largos de finalmente ter tempo para a academia, olhos claros de quem dorme bem, sorriso genuíno de quem aprendeu que vida não era sobre sobreviver, mas prosperar. Essa, ele escreveu abaixo das imagens, é a evidência física de que pensamento muda a biologia. Quando mudei minha mente, meu corpo seguiu, porque tudo é conectado. A apresentação cresceu, slide após slide de princípios que ele testara e refinara ao longo dos anos. Não apenas teoria de Wattles, mas aplicação prática. Como criar imagem mental que seja específica o suficiente para guiar a ação, mas flexível o suficiente para permitir surpresas melhores que o planejado. Como manter fé durante colapso, não através de pensamento positivo forçado, mas através de pequenas ações consistentes que afirmam a visão. Como praticar gratidão que não seja performance, mas reconhecimento genuíno de abundância que já existe. Como agir da certa maneira, criando valor, não competindo por recursos limitados. Às 9 horas, Daniel salvou a apresentação e se vestiu. Calça de linho clara, camisa azul sem gravata, sapatos confortáveis. Não precisava mais de terno para se sentir profissional. Confiança vinha de dentro agora, não de armadura externa. Vai arrasar, Ana disse, surgindo na porta do quarto ainda de roupão, cabelo desarrumado, sorriso sonolento. Espero que sim. Tem pessoas vindo de 4 estados diferentes. Eles não vêm pela apresentação, vêm pela prova viva. Ela se aproximou e ajeitou o colarinho dele. Você é a evidência de que isso funciona. E isso vale mais que qualquer PowerPoint. Daniel a beijou. Quando você ficou tão sábia? Sempre fui. Você que demorou a notar. Ele riu e pegou as chaves do carro. Não era carro de luxo. Era Honda Civic usado, mas impecável. Daniel aprendera que ostentação não significava riqueza. Paz mental significava. E ele dirigia o Civic com mais satisfação que qualquer executivo em seu Mercedes financiado. O evento era em um hotel no centro. Quando Daniel chegou, Helena já estava lá, organizando cadeiras com a equipe. 230 pessoas confirmadas, ela disse quando o viu.
Precisamos adicionar mais cadeiras. 230? Daniel repetiu impressionado. Quando começamos, éramos 23. E dessas 23, apenas 9 permaneceram. Helena sorriu. Mas esses 9 mudaram tudo. E cada um deles trouxe outros. E esses outros trouxeram mais. Crescimento exponencial, exatamente como Wattles descreveu. Daniel olhou ao redor do salão se enchendo. Viu rostos conhecidos. Pessoas que haviam passado pelos workshops, aplicado os princípios, transformado vidas. E viu rostos novos, carregando o mesmo mix de desespero e esperança que ele lembrava de carregar 7 anos atrás. O evento começou às 10 em ponto. Helena abriu como sempre, contando sua própria jornada, da dívida ao sucesso, do colapso à construção, e principalmente da descoberta de que riqueza não era sobre dinheiro, mas sobre liberdade de escolher como viver. Depois vieram testemunhos, 5 pessoas que haviam passado pelos workshops nos últimos anos, cada uma contando sua história de transformação. Uma mulher que deixara emprego corporativo tóxico e agora tinha consultoria própria ganhando o triplo. Um homem que resolvera dívida de R$50 mil em 2 anos através de mudança de mentalidade sobre valor e merecimento. Uma jovem que criara startup de tecnologia depois de visualizar claramente por 6 meses e então agir de forma alinhada. Cada história era diferente, mas o padrão era o mesmo. Imagem clara, fé inabalável, ação consistente, gratidão pela jornada. Os 4 pilares que Wattles ensinara e que cada um deles comprovara. E então foi a vez de Daniel. Ele subiu ao palco sem anotações. Não precisava mais. A história estava gravada em cada célula de seu corpo. 7 anos atrás, começou. Eu estava no fundo do poço financeiro, emocional e espiritual. 42 anos de fazer tudo certo, segundo a sociedade havia me levado a um apartamento que odiava, um emprego que me sugava e uma vida que era funcional, mas vazia. Ele pausou, olhando ao redor da sala. E então, encontrei um livro escrito há mais de 100 anos por um homem chamado Wallace Wattles. E esse livro me ensinou algo que mudou tudo. Existe uma substância original permeando todo o universo. E essa substância responde a pensamento com propósito. Ele viu alguns rostos céticos. Sempre havia, e não os culpava. Ele também fora cético. Sei que sou esotérico, quase místico, mas deixem eu traduzir para termos práticos. Existe um campo de possibilidades infinitas ao seu redor o tempo todo. A maioria das pessoas nunca acessa esse campo porque estão tão presas em padrões de escassez e medo que só veem limitação. Daniel clicou para o próximo slide. Mostrava a equação que ele desenvolvera ao longo dos anos. Imagem clara. Mais fé ativa, mais ação alinhada, mais gratidão consistente igual a realidade transformada. Essa é a ciência, não é magia. É causa e efeito. Se você planta sementes corretas em solo fértil e cuida delas consistentemente, obtém colheita. Sempre. A questão é, você está plantando as sementes certas? Ele passou a próxima hora destrinchando cada elemento da equação, usando sua própria vida como laboratório, compartilhando não apenas sucessos, mas fracassos, às vezes que duvidou, às vezes que quis desistir, a crise brutal que quase o destruiu, mas que no final foi exatamente o que precisava. O universo não se importa com seu conforto, Daniel disse. Se importa com seu crescimento. E às vezes, crescimento exige destruição do que você era para criar espaço para o que você pode ser. Quando terminou, a sala explodiu em aplausos, mas Daniel não sentia triunfo, sentia gratidão, porque estava parado naquele palco compartilhando conhecimento que salvara sua vida, apenas porque, anos atrás, ele escolhera levantar a mão quando Helena perguntou: "Quem está pronto?" Depois do evento, enquanto as pessoas se dispersavam, uma mulher se aproximou. Tinha uns 40 anos, olhos vermelhos de chorar, segurando uma cópia gasta de A Ciência de Ficar Rico. "Senhor Costa, posso falar com você um minuto?" "Claro." "Estou onde você estava. Emprego que odeio, vida que me sufoca, dívidas acumulando. E li esse livro." Ela ergueu o exemplar. "Mas não consigo acreditar que vai funcionar para mim. Funcionou para você porque você é especial. Ou teve sorte, ou..." Daniel a interrompeu gentilmente. "Não sou especial, e se teve sorte envolvida,
Foi apenas a sorte de estar desesperado o suficiente para tentar algo diferente. Deixa eu te fazer a mesma pergunta que me fizeram 7 anos atrás. Você está pronta? Ela hesitou. Não sei. Boa resposta, porque se você tivesse dito sim imediatamente, eu duvidaria. Dúvida é saudável, mas dúvida paralisante é prisão. Daniel pegou um cartão de visita e escreveu algo no verso. Esse é o link para nosso próximo workshop. Gratuito. Venha. Não porque eu garanto que vai funcionar, mas porque o que você está fazendo agora claramente não está funcionando. Ela pegou o cartão, leu e assentiu. Vou pensar. Não pense muito. Pensar demais é como você chegou onde está. Ele sorriu. Às vezes, você só precisa pular e confiar que o chão vai aparecer. Ele sempre aparece. Só nunca da forma que você imagina. A mulher saiu. Daniel não sabia se ela apareceria no próximo workshop. Alguns apareciam, outros não. E ele aprendera a aceitar que não podia salvar ninguém. Só podia oferecer o mapa e deixar cada pessoa decidir se queria fazer a jornada. Aquela noite, em casa, Daniel sentou-se no jardim com Ana. Eles não falavam, apenas existiam juntos no silêncio confortável de pessoas que não precisavam preencher cada momento com ruído. 7 anos, Ana disse finalmente. Desde que você começou isso, como se sente? Daniel pensou. Grato, nem sempre feliz, nem sempre tranquilo, mas sempre grato. Por quê? Porque aprendi que vida não é sobre chegar a algum destino final onde tudo é perfeito. É sobre estar presente para a jornada. E a jornada, com todas suas crises e vitórias, é o ponto. Ana se recostou em seu ombro. Waddles estaria orgulhoso. Não sei, ele provavelmente diria que ainda estou muito preso ao mundo material. Daniel riu. Mas acho que está tudo bem. Equilíbrio é permitir-se desfrutar da forma enquanto lembra da substância que a criou. Eles ficaram ali até as estrelas surgirem, e Daniel pensou em todos os Daniels que ele foi ao longo da vida. O menino que sonhava, o jovem que desistiu de sonhar, o homem de meia idade que se resignou, e, finalmente, o homem que aprendeu a sonhar novamente, mas com os pés firmes na terra e ações alinhadas com visão. No dia seguinte, Daniel acordou cedo e foi ao escritório. Tinha um livro para terminar, sua própria versão de A Ciência de Ficar Rico, atualizada para o século XXI, levando os princípios de Waddles e filtrando através de experiência vivida. O título estava decidido há meses, mas apenas hoje, enquanto digitava as palavras finais, ele sentiu que estava completo.